Fala aí, meu aluno. Meu nome é Thiago Santos. A gente vai estudar agora processo penal e o tópico será o tópico de recursos. Bom, a matéria referente a recursos não é uma matéria complexa. Quer dizer, até é complexa, mas a gente vai facilitar a sua vida. Quando o examinador ele vem num concurso público exigindo o assunto recursos, ele sempre bate nas mesmas teclas. Não há nada de absurdo em relação a um recurso, tá bom? Agora, o importante é que você tenha do seu lado a lei. Aliás, toda aula minha eu sempre falo para o aluno, vai lá no seu material, pega o seu código, pega a sua lei, fica com ela aí do lado, porque a gente lê bastante artigo, a gente vê bastante coisa, então você tem que acompanhar a aula, tá bom? Através de um código. Dá uma pausa aí no vídeo, vai lá no seu quarto, lá onde está no seu armário, pega o seu código, a sua lei, para a gente poder acompanhar, beleza? Bom, agora que a gente já viu já te dei essas dicas iniciais, vamos começar a entender o que seria um recurso. Professor, essa história de recurso, ela serve para quê? Bom, muitas vezes o juiz, quando ele dá uma decisão, essa decisão ela não agrada alguma das partes, né? Ou a acusação ou a defesa. A gente vai trabalhar aqui com a regra básica, a gente vai trabalhar a acusação como sendo o Ministério Público e a defesa como sendo aí o advogado, tá bom? A gente vai trabalhar com a regra básica do processo penal. Então, muitas vezes, essa decisão não agrada alguma das partes. Pode ser o Ministério Público, pode ser a defesa, e em razão desse inconformismo, uma das partes, ou até mesmo as partes em conjunto, resolvem recorrer dessa decisão. É óbvio que quando eu digo recorre em conjunto, eu não estou dizendo que o Ministério Público recorre da mesma forma que recorre a defesa. Claro que não, cada um com seus objetivos, mas o inconformismo dos dois gera a interposição de um recurso. Pô, professor, beleza, então quer dizer então que o recurso ele surge através de um inconformismo das partes? É através de um inconformismo. Ótimo. Mas essa história de recurso, o direito de recorrer, ele vem de onde? Bom, o direito de recorrer, muita gente pensa que ele está positivado na Constituição brasileira, mas isso é mentira. Se você procurar esse duplo grau de jurisdição, que é o nome que nós damos a esse direito ao recurso, se você procurá-lo na Constituição Federal, você não vai encontrar. O duplo grau de jurisdição, na verdade, ele se encontra nas normas infraconstitucionais, ou seja, nas normas abaixo da Constituição. Vira e mexe cá em prova esse tipo de pergunta. Podemos afirmar que o duplo grau de jurisdição encontra respaldo constitucional. Ou então, das alternativas abaixo, marque aquela que não é um princípio constitucional. Você vai marcar o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição encontra amparo em alguns tratados ou convenções internacionais ao qual o Brasil aderiu. Mas isso não significa dizer que ele é um princípio constitucional, ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o direito ao recurso, ou seja, o direito a recorrer em razão de um inconformismo, não é uma norma constitucional. Tranquilo? Isso é uma questão muito comum de cair em prova aí de concurso público, beleza, galera? Bom, a gente vai começar a ver aqui o nosso material, a gente vai começar devagarinho, vendo como é que a gente trata o recurso, e a primeira coisa é o conceito, né? Aliás, o conceito, na verdade, é basicamente aquilo que eu já havia dito, porque o conceito de recurso é meio processual que as partes dispõem para pedir a reforma, modificação ou esclarecimento de uma decisão judicial. Lembrando que isso tudo ocorre em razão do tal inconformismo das partes. E qual é a finalidade do recurso? É o reexame de uma decisão por um órgão superior ou pelo mesmo órgão que prolatou a decisão. Como assim, professor, o mesmo órgão que prolatou a decisão? Eu sempre achei que o recurso ele seria levado a uma pessoa de grau superior àquele que deu a decisão. É verdade. A regra no processo penal é que o recurso ele seja interposto para um órgão hierarquicamente superior àquele que prolatou a decisão. Aliás, a doutrina ela diz o seguinte, olha, esse órgão hierarquicamente superior, ele é composto por pessoas que possuem mais experiência jurídica do que aquele que prolatou a primeira decisão. Por isso é que eles podem, em tese, rever a decisão prolatada pelo primeiro órgão. Mas nem sempre é assim. Existem situações onde é possível, óbvio, situações previstas na lei, a coisa não corre a lavante como o juiz quer, mas existem hipóteses previstas em lei, onde o próprio órgão prolator da decisão pode rever a sua decisão, tá bom? Lembrando que são hipóteses excepcionais. A regra é que o recurso ele seja interposto para um órgão
de hierarquia superior, composto por pessoas que possuem mais experiência jurídica do que aquele que prolatou a decisão. Tranquilo? Bom, vamos prosseguir então. A gente viu a finalidade, viu o conceito. A gente vai ver agora as classificações do recurso. Bom, o recurso quanto à obrigatoriedade, ele pode ser voluntário ou pode haver o reexame necessário. Algumas pessoas chamam o B ali, você está vendo que eu separei em A e B. O A é o voluntário, o B é o necessário. Algumas chamam o B de recurso de ofício ou de recurso involuntário. Então, se você está anotando aí no seu caderno, não sei aonde que você está anotando, né, fazendo as suas anotações de estudo, aqui na letrinha B, que a gente ainda não estudou a parte, mas aqui na B, se você quiser colocar recurso de ofício ou recurso involuntário, que é o nome dado por algumas pessoas, pode ficar à vontade. A letra A diz assim, ó, recurso voluntário, está lá no artigo 574 do Código de Processo Penal. Abre lá o teu código, porque vai estar escrito assim, olha, os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Em razão dessa expressão aí no meio do 574, no meio não, né, lá no finalzinho, de ofício pelo juiz, em razão desse de ofício, alguns chamam de recurso de ofício. Então, a regra é que as partes, aquelas pessoas inconformadas pela decisão, elas externem, elas interponham o recurso. Isso é recurso voluntário. Ah, professor, então peraí, o senhor está me dizendo que as pessoas, então, as partes, elas são obrigadas a recorrer. Não, eu estou dizendo que elas recorrem se elas quiserem, tá bom? Isso é uma voluntariedade, é uma faculdade conferida àquela pessoa ao qual a decisão alcançou. E pode ser acusação ou defesa. Bom, o reexame necessário, também chamado de recurso de ofício, é a tal exceção que eu lhe falei. Existem hipóteses onde o próprio juiz vai determinar a revisão da sua decisão. Parece estranho, né? Porque quando você olha isso que eu estou lhe falando, parece que eu estou te dizendo que o juiz está recorrendo de ofício. Aí você vai falar assim para mim, pô, professor, tem alguma coisa errada aí. Porque se o juiz está recorrendo de ofício, o juiz ele não está apenas julgando, ele está atuando como se parte fosse. E se ele está atuando como se parte fosse, ele deixou de lado a sua imparcialidade. Existem doutrinadores que realmente sustentam essa teoria. Eles dizem o seguinte, olha, essa história de reexame necessário, essa história de recurso de ofício ou recurso involuntário, pouco importa o nome que você vai adotar, mas essa história toda aí que o CPP inventou, isso é tudo inconstitucional. Ou melhor, não foi recepcionado pela Constituição, né? Porque há uma diferença entre não recepção e inconstitucionalidade, conforme você estudou no direito constitucional. Mas eles dizem assim, olha, essa história de reexame necessário, isso tudo aí não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque se a Constituição diz que nós adotamos o sistema acusatório e que pelo sistema acusatório cada sujeito processual tem uma função específica e a função específica do juiz é julgar e deve ser uma pessoa imparcial para realizar esse julgamento, como é que pode agora o juiz dar uma decisão e ele próprio juiz determinar que essa decisão seja revista por um tribunal? Ora, seria então para essa corrente inconstitucional, ou melhor, não recepcionado, pois estaria o juiz saindo da sua cadeira de julgador, deixando de lado a sua imparcialidade, para ele próprio poder colocar a sua decisão como revista. Existem vozes nesse sentido. Aliás, eu particularmente, Thiago Santos, adoto essa teoria. Eu acho que o reexame necessário, o recurso de ofício, ele é inconstitucional. Ah, professor, isso é o que o senhor acha. Mas o que eu vou marcar na prova? Bom, na sua prova você marca que é válido. Aliás, a gente vai ver daqui a pouco, tem uma súmula do STF, né, que deixa claro que o recurso de ofício ou o reexame necessário, ele é sim aceito pelo ordenamento jurídico, tá bom? Te dei uma posição aqui minoritária, uma posição minoritária ao qual, inclusive, eu me filio, mas você não pode marcar isso na sua prova, infelizmente, né? É doloroso a gente falar uma coisa para o aluno, adotar uma determinada teoria, mas não ser essa que tem que marcar em prova. Mas, enfim, vamos ver então como é que o CPP trata isso daí. O artigo 574, ele diz lá, ó, que os recursos serão voluntários, como nós já vimos, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. O primeiro é da sentença que conceder o habeas corpus. Então, da sentença que conceder o habeas corpus, é possível que o juiz interponha um recurso de ofício, ou seja,
o próprio juiz vai determinar a revisão da sua decisão. E o segundo é da decisão que absolver, desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411 e 411 de respeito ao tribunal do júri. Você vai lá e faz uma remissão. Ah, professor, beleza. Tem mais alguma hipótese? Tem. Fora do 574, que nós acabamos de ver, tem o 746, o artigo 746 do CPP diz que da decisão que conceder a reabilitação também haverá recurso de ofício. Repare que o 746 do CPP agora utiliza o termo recurso de ofício, não utiliza o termo reexame necessário, como eu havia falado, né? Mas recurso de ofício, reexame necessário ou recurso involuntário seriam aí sinônimos, não há o porquê se preocupar. Vai ser uma questão pessoal qual a nomenclatura que você vai adotar. Ah, professor, mas o senhor disse que tinha uma súmula do Supremo que deixa claro que o recurso de ofício ele é aceito no ordenamento jurídico. Tem, é a súmula 423 do STF, que joga por terra aquela teoria que eu lhe contei no início das pessoas que defendem, assim como eu, que o recurso de ofício é inconstitucional. Diz assim a súmula 423, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso de ofício, que se considera interposto ex lege, ou seja, de acordo com a lei. O que a súmula está dizendo? O Supremo ele disse assim, olha, o recurso de ofício é uma condição objetiva para que a sentença possa transitar em julgado. Ah, professor, entendi então. Então, na verdade, o Supremo está dizendo que esse tal recurso de ofício ele não é propriamente um recurso. Ele está dizendo que o recurso de ofício é uma condição que o legislador criou para que aquela sentença possa transitar em julgado. Ou seja, sem aquela condição, a tal sentença não poderia transitar em julgado. Então, por exemplo, a primeira hipótese que a gente viu aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, voltei. A primeira hipótese que a gente viu de reexame necessário foi aquela da sentença que concede o habeas corpus. Ora, para a súmula do Supremo, essa sentença que concedeu o habeas corpus, ela só pode transitar em julgado depois que houver o recurso de ofício. Ou seja, para o Supremo não deveria se chamar recurso de ofício, e sim condição objetiva para o trânsito em julgado. Então, para o Supremo Tribunal Federal, essa história de recurso de ofício, ele na verdade ele meio que não existe. O Supremo ele dá uma nova roupagem para essa estrutura. Ele diz que esse instituto, na verdade, seria uma condição objetiva para que a sentença transite em julgado. Resumo da ópera, tá valendo? Tá. Ah, professor, então quer dizer que se na minha prova o cara me afirmar que o juiz pode recorrer de ofício, eu vou dizer que sim? Vai dizer que sim por dois motivos. Primeiro, é a literalidade da lei e segundo, a súmula 423 do STF deixa bem claro que a sentença não transita em julgado se for omitido esse tal recurso. Aliás, a própria súmula usa o nome recurso de ofício. Tranquilo? Bom, agora a gente vai ver aí quanto às fontes. Os recursos podem ser constitucionais ou legais. Bom, recursos constitucionais são aqueles recursos que possuem previsão na Constituição. Vou voltar um pouquinho para fazer um mini flashback na sua cabeça. Quando eu digo que os recursos estão previstos na Constituição, eu não estou dizendo que a Constituição é quem determina o direito de recorrer. Eu estou dizendo é que existem recursos que possuem previsão constitucional. Por exemplo, o recurso extraordinário, o recurso especial, recurso ordinário, que são recursos previstos na própria Constituição Federal. Então, embora estejam previstos lá, isso não dá a possibilidade para que nós possamos afirmar que o duplo grau de jurisdição se encontra previsto na Constituição Federal. Tranquilo? Bom, se os constitucionais estão na Constituição, meu filho, o legal ele vai estar onde? Na lei. Os recursos legais são aqueles recursos previstos nas normas infraconstitucionais, como os códigos e as leis esparsas. Por exemplo, nós temos recurso nominado na Lei 9.099, nós temos o recurso, por exemplo, de apelação e o recurso em sentido estrito no Código de Processo Penal, tá bom? Vamos ver agora quanto à motivação. Quanto à motivação, eles podem ser ordinários ou extraordinários.
Os ordinários são aqueles que não se exigem qualquer tipo de cumprimento de requisitos específicos. Como assim, professor? Bom, existem requisitos que são comuns a todos os recursos, tá bom? Não há nada de especial em relação a isso. Como, por exemplo, eu tenho que ver se existe interesse de recorrer, tá? Mas a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas por hora, basta a gente saber que existem requisitos que que são comuns a todos os recursos. Ora, se você estiver diante de um requisito que é comum a todos os recursos, você vai falar que esse recurso é ordinário. A palavra ordinária, né, ou ordinário, no direito, significa dizer uma coisa comum. Tinha um grupo de axé, uns anos atrás, que tinha até um cantor que fazia uma brincadeira com essa palavra, né, ficava ordinário. Aí você mentalizou na sua cabeça, você ficou com a falsa impressão de que ordinária seria uma coisa fora do comum. Não é. Para o direito, ordinário é uma coisa comum. Então, se você quiser trocar o ordinário ali pelo comum, ótimo. Então, o ordinário é aquele onde eu não preciso ter qualquer tipo de requisito especial, específico. Ora, se no ordinário não tem que ter o requisito, é porque no extraordinário tem. O extraordinário é aquele tipo de recurso onde é imprescindível o preenchimento de algum tipo de recurso específico, como, por exemplo, o recurso extraordinário. Né? A Constituição Federal trata do recurso extraordinário, só que para você interpor recurso extraordinário, você tem que preencher uma série de requisitos específicos para que ele possa ser aceito. Tranquilo? Então, o extraordinário, até como o próprio nome já deixa entender, não pode ser classificado como recurso ordinário, tá bom? Bom, a partir de agora a gente vai começar a ver os pressupostos, né, recursais. A gente vai começar a ver os pressupostos, separei também direitinho, coloquei para você aqui, ó, os artigos, tá bom? E algumas observações aí referentes aos pressupostos. Esses pressupostos se dividem em dois. Nós temos pressupostos recursais objetivos e nós temos os pressupostos recursais subjetivos. Os pressupostos recursais objetivos são aqueles pressupostos que não dizem respeito à pessoa do recorrente, enquanto que os pressupostos recursais subjetivos são aqueles que dizem respeito à pessoa do recorrente. É óbvio, você já deve ter percebido pela nomenclatura que eu preciso preencher esses pressupostos para que eu possa interpor um recurso. Professor, ótimo, você vai recorrer, o camarada tomou lá uma decisão, está inconformado com essa decisão, quer recorrer e aí interpõe o recurso. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas que vão verificar se esses pressupostos recursais estão ou não presentes? Bom, esses pressupostos recursais, eles devem ser avaliados em dois momentos. Nós temos dois juízos, na verdade. Nós temos o juízo a quo e nós temos o juízo ad quem. O nome é feio assim mesmo, mas eu vou repetir para você entender. Juízo a quo é a espaço que o o, a quo. E o juízo ad quem? Ad quem é ad espaço que o é m, de quem mesmo. O juízo a quo é aquele juízo ao qual você vai direcionar o recurso. Na verdade, o juízo a quo é o juízo que deu a decisão. Então, vamos supor, vou trabalhar com um exemplo aqui bem simples para você poder compreender. Vamos supor que um juiz da 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro tenha dado uma decisão X qualquer. Essa decisão X causou um inconformismo e a parte vai recorrer. Quando a parte ofertar o recurso vai ser direcionado para o juízo a quo. Quem é o juízo a quo? O juiz da 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, exatamente ele, aquele que deu a decisão. Ele vai olhar esse recurso, vai verificar se os pressupostos recursais estão presentes e, verificando que os pressupostos recursais estão presentes, aí sim ele envia o recurso ao juízo ad quem. Quem é o juízo ad quem agora? O juízo ad quem é justamente o órgão superior que vai avaliar o recurso, ou melhor, que vai julgar o mérito do recurso. Mas quando chega no juízo ad quem, o juízo ad quem vai fazer uma outra verificação para realmente ter a certeza se os pressupostos estão ou não estão presentes. Ah, professor, então quer dizer que esses tais pressupostos aí, que a gente vai começar a estudar agora, eles são vistos duas vezes? São vistos no juízo a quo, que é o juízo de primeira instância, que proferiu a decisão,
e são analisados novamente pelo juízo ad quem, tá bom? Isso é para ter certeza de que o recurso efetivamente preencheu tudo aquilo que a lei determina. Tranquilo? Bom, então, ó, primeira hipótese, cabimento, né? Eu tenho que saber se efetivamente para aquela decisão cabe aquele determinado recurso. Então, o Código de Processo Penal, ele traz uma taxatividade em relação aos recursos. Ele diz assim, olha, em relação à decisão que rejeita a denúncia, está lá no artigo 581, cabe recurso em sentido estrito. Da decisão que faz não sei o quê, cabe apelação. Então, o Código de Processo Penal, ele deixa claro, a gente vai ver aqui quando a gente for estudar os recursos em espécie, ele deixa claro para quando é que cabe determinado recurso. E mais, além de você ter que verificar se aquele recurso está previsto em lei, você também tem que usar o recurso adequado. Então, quando a gente fala em cabimento, primeiro a gente tem que ver se o recurso está previsto em lei. Aí a gente vai dar um próximo passo, a gente vai juntar o cabimento com a adequação. Ah, ele está previsto em lei? Então cabe. Agora vamos ver se a gente vai adequar esse recurso a tal decisão que eu quero. Olha o que o 579 diz. Diz assim, olha, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Ué, professor, o senhor começou explicando a adequação pela exceção? É pela exceção, sim. Porque volta no 579. Olha o que ele diz, ó, salvo a hipótese de má-fé, então a gente vai trabalhar com a boa-fé, que é a regra. A parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Quando a gente fala em cabimento, como eu havia dito, a gente tem que ver se aquele recurso possui previsão legal. Ótimo. Além de verificar se ele tem previsão legal, qual é o próximo passo? A gente vai ver se aquele recurso é cabível para uma determinada decisão. A gente vai agora para a segunda etapa. A gente vai ver se é adequado. Então, vamos lá. Eu quero recorrer de uma decisão. Para essa decisão, cabe, por exemplo, recurso em sentido estrito. Eu vou interpor um recurso em sentido estrito. Mas o camarada interpôs um recurso errado. Era para interpor uma apelação, mas ele acabou interpondo um recurso em sentido estrito. E agora, professor? O pressuposto da adequação não foi observado. O juiz vai rasgar o recurso e jogar ele fora? Vai fazer bolinho, jogar basquete na lixeira lá do seu gabinete? Claro que não. É aí onde entra a exceção. Porque essa tal exceção vira e mexe cai em prova. Esse artigo 579 que eu li é o que nós chamamos de princípio da fungibilidade dos recursos. Ora, o 579 diz assim, olha, se o juiz verificar que o recorrente não está de má-fé, ele não vai prejudicar o recorrente. O que o juiz vai fazer? Ele vai adequar o recurso que o cidadão interpôs pelo recurso que seria o correto. Por exemplo, o juiz olhou para o camarada e viu que ele tinha que interpor o recurso de apelação. Mas, por erro, o camarada, por exemplo, interpôs um recurso em sentido estrito. Se o juiz verificar que não houve má-fé por parte desse recorrente, ele pode adequar o recurso de sentido estrito à apelação que seria cabível. Aliás, é o que está no parágrafo único do 579, que diz assim, se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, ó, vamos finalizar esses dois? Cabimento. Eu tenho que ver se possui previsão legal. Vamos dar o próximo passo. Além de saber se possui previsão legal ou não, eu vou saber o quê? Se aquele recurso é ou não adequado, ou seja, se ele é cabível para aquele tipo de decisão. Mas ele interpôs um recurso errado. Era um, mas era outro. Ótimo. Vamos aplicar a exceção. A gente vai deixar a adequação de lado e vamos usar o princípio da fungibilidade dos recursos, desde que não tenha havido, por parte do recorrente, má-fé. Compreendeu? E quando o juiz verificar essa hipótese da fungibilidade, ele vai determinar o processamento daquele recurso que foi interposto, mas interposto de maneira errônea, de acordo com o recurso que deveria ter sido interposto. Tranquilo, galera? Bom, o próximo pressuposto aí é tempestividade. Diz assim, olha, 798 do CPP. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios,
não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. E eu coloquei uma observação para você. Opa, peraí que eu coloquei uma observação para você que diz o seguinte, olha, os defensores públicos gozam de prazo em dobro. Cara, você vai interpor um recurso. Ótimo, teve uma decisão, essa decisão lhe trouxe um inconformismo e você quer recorrer. Você acha que você pode recorrer a hora que você quiser? Óbvio que não. Tem um prazo para que você possa recorrer. Via de regra, no processo penal, o prazo recursal é de 5 dias. A gente vai ver aqui, conforme a gente for estudar os recursos em espécie, os prazos de cada um, mas a regra é que o prazo seja de 5 dias. E, professor, fui fazer uma prova e aí eu esqueci o prazo do recurso. Aí eu vou chutar. Eu olhei lá as opções e eu quero chutar o prazo. Com o que eu chuto? Chuta 5 dias. Raras são as exceções de recursos no processo penal que tem um prazo diferente de 5 dias. Se tu chutou 5 dias e a resposta não era 5 dias, é porque realmente aquela questão não era para você, meu camarada. Mas a regra no processo penal é que o prazo seja de 5 dias. Olha bem, como a gente vai ver os prazos à parte para cada recurso, eu não vou aqui ficar entrando em mérito do prazo de cada um. O que eu quero que você entenda é, eu vou recorrer. Eu tenho que recorrer dentro do prazo. Esse prazo eu excluo, olha lá, ó, é o parágrafo 1º. Eu excluo o dia do começo, mas eu incluo o dia do vencimento. Professor, não entendi. Vou trabalhar com um exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar com a regra, que é o prazo de 5 dias. Vamos supor que o meu prazo tenha se iniciado no dia 10. Então é 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Errado. A contagem para o recurso, você exclui o primeiro dia e conta o segundo dia. Então, na verdade, eu vou contar 11, 12, 13, 14 e 15. Eu excluo o primeiro e inicio no segundo. Por exemplo, trabalhar com um exemplo aqui bem simplório para você entender. O juiz deu a decisão na segunda-feira e o recorrente ele quer justamente recorrer dessa decisão. O prazo dele começa na segunda ou começa na terça? Começa na terça. Então a gente vai contar, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Já já vou te contar como é que fica essa história do sábado. Professor, então quer dizer que eu vou excluir o primeiro, mas vou incluir o último? Exatamente. Então fica com esse exemplo na cabeça, ó. Se a decisão saiu na segunda, o prazo se inicia na terça. Ótimo. Professor, vamos supor que o prazo ele está andando, né? Está tramitando lá o prazo. São 5 dias. Só que no terceiro dia entrou um feriado no meio. Eu contei o primeiro dia, contei o segundo dia. No terceiro dia era um feriado nacional. Era o dia, sei lá, da proclamação da República. Pá, travou lá o prazo recursal. Ah, professor, então quer dizer que se no meio da contagem entrar um feriado, zera tudo de novo. Quando chegar o dia seguinte ao feriado, eu começo a contar de novo. 1, 2... Não. Se houver domingo, feriado, dia não útil, no meio da contagem, esse dia vai ser considerado. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que vai surgir um feriado na quarta-feira. A gente vai trabalhar com a hipótese do prazo que vai começar a ser contado na segunda. Então, olha aqui, ó, são 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou começar a contar segunda. Segunda, terça, na quarta entrou um feriado. Quando chegou aqui na quarta que entrou o feriado, eu vou zerar a contagem? Não, eu continuo. Segunda, terça, quarta, quinta vai acabar na sexta. Ah, eu entendi. Então, se tiver domingo, sábado ou feriado no meio da contagem, ele é peremptório e vai direto. Exatamente. Vamos trabalhar agora com outra hipótese. Vamos supor que o prazo recursal vai começar na segunda. Só tem um detalhe. Essa segunda-feira que o prazo recursal vai se iniciar é uma segunda-feira que é um feriado. Sei lá, um feriado X qualquer, um feriado nacional. Bom, se a contagem iniciar ou se a contagem terminar em dia que não é útil, exemplo, o feriado que eu estou utilizando, você vai empurrar o início ou o final do prazo para o primeiro dia útil subsequente. Então, por exemplo,
deveria começar na segunda, certo? Mas justamente nessa segunda que se deveria iniciar, tem um feriado. Então eu não conto segunda, eu vou contar terça, quarta, quinta, sexta. O quinto dia vai cair quando? No sábado. Opa, peraí, mas sábado não tem expediente forense. Pô, como é que tu vai interpor um recurso então no sábado? Quer dizer que quando chegar na segunda-feira, que o fórum vai abrir, o senhor não pode mais interpor recurso? Não. Aí vai entrar aquela situação. O primeiro dia começou num feriado, certo? Eu não vou contar o feriado, vou para o primeiro dia útil subsequente. Só que o final da contagem também entrou num dia que não era útil de expediente forense, que no meu exemplo foi o sábado. Então, ó, começa na terça e vai ficar terça, quarta, quinta, sexta, vai entrar o sábado, vai entrar o domingo, mas agora o prazo recursal vai terminar no primeiro dia útil subsequente àquele ao qual caiu o prazo do término. Qual é o primeiro dia útil subsequente àquele que caiu o prazo do término? Sábado, domingo, segunda-feira. Então, é bem simples. Se durante a contagem, no meio da contagem, a contagem já se iniciou, se durante o prazo já iniciado houver um dia não útil, esse dia não útil entra na contagem, vai embora, não para. Agora, se o prazo se inicia num dia que não é útil ou termina num dia que não é útil, exemplo, um domingo, um feriado, ou um sábado onde não há expediente forense, esse prazo ele vai ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Foi? E os defensores aí, como eu já havia dito, possuem prazo em dobro. Bom, o quarto pressuposto aí é regularidade, que está lá no 578. Diz assim, olha, o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Isso significa dizer que o recurso ele tem que ter uma certa formalidade, tá bom? Preparo, está lá no 806 do CPP, lá no parágrafo 2º, diz assim, olha, a falta do pagamento das custas nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Preparo é o pagamento das custas, né? As pessoas têm que pagar para recorrer, mas cuidado com esse preparo, porque esse preparo, na verdade, ele está relacionado às ações penais privadas. Lá as pessoas devem pagar o preparo para o recurso. Nas ações penais públicas, por óbvio, o Ministério Público, por ser um órgão estatal, isso é uma questão de lógica, ele não precisa pagar para recorrer. Professor, vamos supor que o agente, o réu, foi condenado por um crime de ação penal pública incondicionada, um homicídio, por exemplo. Ele quer recorrer, ele vai ter que pagar as custas? Não. Pelo princípio da presunção de inocência e também pelo direito que a Constituição assegurou a todos de ter amplo acesso ao judiciário, o réu também não precisa pagar as custas caso ele recorra num crime de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Beleza? Bom, no próximo bloco, a gente começa a ver aí os pressupostos recursais subjetivos. Até aqui nós vimos os objetivos, no próximo o subjetivo. Beleza, galera? Um forte abraço aí e fique com Deus.